Boa noite, pessoal. Acho que podemos começar, né? Só para lembrar que eu vou desenvolver na aula de hoje, né? Na aula passada a gente discutiu bastante a equação de Schrödinger dependente do tempo, e depois derivamos a equação de Schrödinger independente do tempo para casos de sistemas conservativos, né? A gente viu que no caso de sistemas conservativos, onde a energia potencial não depende explicitamente do tempo, a solução da equação de Schrödinger pode ser fatorada a parte temporal da parte espacial. A parte temporal vai ser sempre a mesma, independente da forma do potencial, né? E resta resolver, então, a parte espacial que é dada pela equação de Schrödinger, independente do tempo, que é uma equação diferencial só para as posições, né, para as coordenadas da partícula, né? A parte temporal está sempre a mesma, que é aquela fase que depende da energia da partícula ou da frequência angular, né? Então, o que eu vou fazer hoje é começar a fazer a análise de solução da equação de Schrödinger independente do tempo para casos físicos, começando dos mais simples até os mais complicados, né? Então, hoje a gente vai analisar em detalhe, totalmente todo o detalhe, a questão da partícula livre, né? Na aula passada a gente até analisou a questão da partícula livre dentro de uma região espacial finita, né? Uma partícula presa dentro de uma região espacial finita. Aqui a gente vai ver o caso geral, onde a partícula está livre mesmo, né? Não tem nenhum vínculo espacial, ela não está confinada, né, a nenhuma região espacial específica. E depois a gente vai ver o potencial degrau. São os dois potenciais que eu vou ver hoje, né? A partícula livre e o potencial degrau. Partícula livre em mais detalhamento, né? Então, o que é a partícula livre, no caso do ponto de vista da energia potencial? A energia potencial é nula, né? Então não tem força atuando sobre a partícula, né? Como é um sistema conservativo, no caso aqui um caso muito especial do potencial, onde ele é nulo, né? A gente sabe então, que é um sistema conservativo, automaticamente a partícula livre vai ter a sua parte temporal da função de onda igual para qualquer partícula que está num sistema conservativo, né? A dependência temporal é dependente da energia, como essa exponencial complexa aqui, né? Ou da frequência angular. Então, a solução da função de onda para a partícula livre, né, é o produto da parte espacial, da solução da parte espacial que eu chamo de φ, né, e a parte temporal já determinada. Então, a equação de Schrödinger, independente do tempo que eu tenho que resolver, né, para o caso da partícula livre, é esta aqui, geral, no caso unidimensional, né. No caso unidimensional, essa é a equação de Schrödinger independente do tempo. Ela só depende das coordenadas, aqui eu só tenho uma coordenada, a coordenada x, né. Então, tudo vai depender, essa equação aqui vai ser simples, difícil, complicada de resolver, dependendo da forma do potencial. Aqui a gente está com a forma mais simples, que é zero o potencial. Com isso, esse termo aqui é nulo, né? E a minha equação diferencial, eu posso dividir, botando esse termo nulo e multiplicando ambos os lados por menos duas vezes a massa dividido por h cortado, a gente cancelar esse termo da esquerda aqui, né? O que eu obtenho para a partícula livre, ela obedece a essa equação aqui. Essa equação diferencial ordinária de segunda ordem, coeficientes constantes, certo? Esse termo que está aqui, que é o termo constante que depende da energia, né? Eu vou associar com um número de onda, tá? Vou chamar de K quadrado, esse termo. E é número de onda mesmo. Aqui eu tenho a expressão do K2, né? Eu estou chamando de K2, duas vezes a massa, dividido por H cortado quadrado. Eu estou multiplicando em cima e embaixo por C quadrado, para vocês entenderem que o que está aqui é o quadrado do inverso de comprimento, ou seja, é um número de onda mesmo. Porque a massa, aqui eu tenho energia de repouso multiplicado pela energia da partícula, né? A energia de repouso da partícula e a sua energia cinética, que é a única energia que ela tem, né? Isso aqui, então, tem unidades de energia ao quadrado, e aqui embaixo nós temos H cortado de C ao quadrado. Se vocês lembrarem, H cortado de C tem a dimensão de energia vezes comprimento, né? Ela pode ser escrita como 1973 eletrovolts angstrom, né? Então é energia por comprimento. Então eu tenho energia ao quadrado por comprimento. Isso aqui, então K2 tem unidade de inverso de comprimento ao quadrado. Então é um número de onda mesmo. Se vocês olharem essa equação diferencial para a partícula livre, basicamente é a mesma equação diferencial do oscilador harmônico, né? É o mesmo tipo de EDO, né? Então a gente sabe qual é que é a solução já, né? Ela é uma equação diferencial então homogênea com coeficientes constantes. Pode usar o método da equação característica. A gente sabe que as raízes da equação característica são distintas, mais complexas, né? Então a primeira raiz é mais IK e a segunda raiz é
menos IK, né? Então, eu tenho duas raízes, mas elas são complexas e a informação nessa raiz é o número de onda K que eu construí, né? Independente da energia. Essa é a solução, né, de uma equação diferencial de coeficientes constantes homogênea, né? Depende das raízes da equação característica, né? No nosso caso, ela é uma combinação linear, né? A parte espacial da função de onda da partícula livre é uma combinação linear dessas exponenciais complexas aqui. A gente já analisou que o sinal do K, que está aqui aparecendo nessa expressão da onda plana, né, tem a ver com a direção, né, sinal do momento, né, linear da partícula. Né. Então, esse primeiro termo, essa primeira solução está associada com uma partícula descrita por uma onda plana andando para a direita, relativa ao eixo x positivo, né, e a segunda solução está associada com a partícula, uma onda plana andando para a esquerda, relativo ao eixo do x positivo. Né? Então, é uma combinação linear de ondas planas, uma andando para a esquerda e outra andando para a direita. Essa é a solução geral para a partícula livre advinda da equação de Schrödinger, independente do tempo. Né? E cada uma delas a gente conhece o significado físico da onda plana. Né? Claro que aqui eu escrevi só a parte espacial, eu posso recobrir a função de onda completa, né? Espacial e temporal, lembrando que esse sistema é conservativo. Basicamente é multiplicar a φ por a exponencial complexa na energia e no tempo. Né? Aqui, basicamente, a energia escrita em termos da frequência angular. De novo, então aqui a solução da equação de Schrödinger, independente do tempo, a partícula livre, é uma superposição, né, uma combinação linear de duas ondas planas. Né? Uma onda plana se movimentando para a direita e outra para a esquerda. Independente qual a direção de movimento, né, de propagação desta onda plana, para a esquerda ou para a direita, ambas estão associadas com a mesma energia. Né? Se vocês voltarem aqui na definição de K, né, nós definimos K quadrado proporcional à energia, então nós podemos escrever a energia em termos de K quadrado de K, né? Energia em termos de K quadrado, né? Lembrando que aqui cada uma dessas ondas planas tem um sinal contrário, né, um sinal diferente para o K, né? Um é mais K andando para a direita, menos K andando para a esquerda, mas isso significa que cada uma dessas ondas planas, não importa qual direção elas estão se movimentando, ambas têm a mesma energia, né? Porque aqui eu tenho o K ao quadrado, a questão da direção está apagada do fato que a E depende de K2, né? Então, as duas soluções das ondas planas, esquerda e direita, tem a mesma energia. Tá? Isso tem um problema de interpretação. Né? Eu tenho mais de uma solução para a partícula com a mesma energia correspondente. Né? Então, eu vou analisar um pouquinho mais na teoria. Né? Agora eu vou massacrar um pouquinho vocês. Eu vou explicar um pouquinho mais na teoria, no caso mais geral, em mecânica quântica, né? Esta propriedade que já aparece aqui, esse fato que já aparece aqui com a onda plana. Né? Eu tenho duas soluções possíveis, né, para a onda plana, escrevendo uma partícula livre, no caso, né, mas a mesma energia, ou seja, para a mesma energia eu tenho duas funções solução. Né. Isso a gente chama em mecânica quântica de degenerescência. Né. Eu tenho, para um mesmo valor de E, duas funções de onda associadas a essa energia. Tá? Então eu vou falar o caso mais geral em mecânica quântica. Vou introduzir várias terminologias aqui que a gente vai utilizar no resto do semestre. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma janelinha matemática, lembrando o álgebra linear. Né? Também eu falei na aula passada, inclusive a gente já manipulou isso várias vezes, né? Eu mostrei para vocês que todos os observáveis físicos aqui na mecânica quântica ondulatória, né? Em todas as versões da mecânica quântica, mas aqui nós estamos falando de ondulatória, né? Todos os observáveis físicos podem ser representados por operadores, né? Operadores lineares. A gente mostrou o operador momento, o operador newtoniano, que é a energia. Eu posso mostrar também, tem a posição, etc. Todos os observáveis são representados por operadores lineares. Né? Relativo a operadores lineares, se vocês lembrarem lá da álgebra linear, eles podem ser representados, esses operadores lineares, por matrizes. Então, tudo que eu falar sobre operador, vocês pensem em matrizes. Tá? Os operadores lineares podem ser representados por matrizes. Né? Especificamente aqui no nosso caso, que estão representando observáveis da mecânica quântica são matrizes hermitianas, né? Ou operadores hermitianos. Só para lembrar o que é uma matriz hermitiana. Uma matriz hermitiana vai ser quando a matriz original é igual
a matriz transposta faz a transposta dessa matriz e toma o complexo conjugado dos seus elementos. Isso é conjugação hermitiana. Então, todas as matrizes ou os operadores que a gente está lidando aqui na mecânica quântica são operadores hermitianos, ou seja, as matrizes que representam eles são matrizes hermitianas. Né? A matriz original é igual a sua transposta, tomando o conjugado complexo dos elementos. Né? Lembrando lá outra coisa, lá da álgebra linear, a gente sabe que os autovalores, né, que eu vou mostrar o que são, né? Os autovalores de uma matriz hermitiana são reais. Mas vamos lá. Então, lembrem, matriz é operador linear para nós aqui, eles são hermitianos representando observáveis. Né? Então, eu tenho um operador linear O, que no caso aqui, mecânica quântica representa um observável, por exemplo, e ele é aplicado a uma função. Tá? Uma função. Se o resultado da operação desse operador sobre uma função me dá a mesma função e uma constante, a menos uma constante, ou seja, operando o O sobre a F, eu tenho a mesma F a menos uma constante. Isso aqui, para operadores e para matrizes, né, representa a famosa equação de autovalores. Né? Então, a equação de autovalores ocorre quando o operador aplicado à sua função correspondente, sobre uma função correspondente, dá a própria função a menos uma constante. Né? Tem nomes para essas funções que obedecem à equação de autovalores, para operador ou para matriz. Né? As funções que obedecem à equação de autovalores são as autofunções, né? E a constante A aqui que aparece, ou as constantes A, né, são os autovalores desse operador. Tá? Então é só a nomenclatura da álgebra linear, lembrando de matrizes, mas aqui a gente está falando de operadores, né? Para certos operadores eu tenho sempre a sua equação de autovalores e as suas autofunções e os seus autovalores associados. Né? Aqui no nosso caso, todos os operadores são hermitianos, eu tinha comentado, né? Por exemplo, um operador que eu não falei ainda, né? O operador posição, né? O operador posição, claro, tudo observável é um operador, né? Então, à posição eu consigo associar um operador cuja função de onda é a sua autofunção. Então, toda vez que eu aplico o operador posição sobre uma função de onda, eu obtenho a coordenada da partícula e a função de onda. Então, aqui eu tenho uma equação de autovalores para o operador x, operador posição, cujos autofunções são a psi, as funções de onda, né? E os autovalores são as coordenadas da partícula. Tem um outro operador que a gente já conhece, que é o nosso operador energia, que é o que a gente estava analisando agora há pouco, né? Eu comentei que para a mesma energia a gente tem duas soluções, né? Ou seja, a gente tem duas autofunções. Né? Então, aqui no caso do operador hamiltoniano, né? A gente calculou a psi e a gente mostrou que a psi, a função de onda da partícula livre, é a autofunção, claro, do hamiltoniano, do operador hamiltoniano. Né? Então, toda vez que eu aplico o operador energia sobre a função de onda plana, qualquer uma daquelas soluções, né? A onda plana para a direita ou para a esquerda, eu vou obter a energia da partícula vezes ela mesma. A gente fez na aula retrasada ou passada, né? Mostramos que a operação do H resulta na energia da partícula. Né? Então, de novo, eu tenho uma equação de autovalores para o H, o hamiltoniano, e onde eu conheço as autofunções, que são as funções de onda, que são solução da equação de Schrödinger, e o autovalor do hamiltoniano, que é a energia. Né? Mesma coisa. Então, aqui no nosso caso, especificando agora para toda essa conversa de autovalores, autofunções e as operações sobre função de onda, né, voltamos ao caso da partícula livre que a gente estava analisando ali. Né? A gente tem duas soluções possíveis, as duas ondas planas, né, que eu vou chamar de psi1. A psi1 é a onda plana andando para a direita, a psi2 é a onda plana andando para a esquerda. Ambas são soluções da equação de Schrödinger. Né? A solução geral é a sobreposição delas. Né? Então, a solução geral é a soma, a sobreposição dessas duas soluções. Né? A gente consegue mostrar, né, que como para cada uma dessas funções, psi1 e psi2, a gente tem a mesma energia, né, porque a energia é proporcional ao k quadrado, né, então o sinal do k desta onda plana, a direção de movimento dela, não vai importar, vai dar o mesmo valor da energia. A gente então tem que a psi1 e a psi2, separadamente, né, são autofunções do hamiltoniano. Então, se eu operar o hamiltoniano sobre o psi1, que é a partícula andando para a direita, eu vou obter a energia E. Se eu operar o hamiltoniano na psi2, que é a partícula andando para a esquerda, vou obter a mesma energia E. Ou seja,
o Ψ1 e o Ψ2 ambas são autofunções do operador newtoniano com o mesmo autovalor. Duas autofunções para o mesmo autovalor. Lá em álgebra linear, quando acontece isso com matrizes, por exemplo, né, se eu tenho mais de uma autofunção para o mesmo autovalor, a gente diz, né, que as soluções ou as autofunções são degeneradas. No caso aqui, como o operador, onde a gente tem duas autofunções correspondentes ao mesmo autovalor de energia, aí nós dizemos que elas são degeneradas em energia. Né? Então, as autofunções Ψ1 e Ψ2, que são as duas possíveis soluções para a partícula livre, né, são degeneradas em energia. Então, toda vez que a gente está falando de degenerescência de funções ou de autofunções, a gente está associando que para cada valor de autovalor de observável, eu tenho mais de uma autofunção correspondente. É o caso aqui particular da onda plana unidimensional. Né? A mesma energia corresponde a dois estados da partícula, né? Duas funções de onda diferentes, que são autoestados, autofunções, do hamiltoniano. Né? Às vezes, aqui em física de mecânica quântica, ao invés de a gente usar a frase autofunção, né, que é mais geral, que tem a ver com a álgebra linear, como aqui especificamente as autofunções, que são funções de onda, estão representando os estados, né, de movimento da partícula, a gente está descrevendo ela por onda, né, a gente também chama as autofunções de autoestados. Né? Então, ali a Ψ1 e Ψ2, por exemplo, pode ser ditas como sendo autoestados do operador hamiltoniano, com o mesmo autovalor de energia. Né? Aqui eu mostrei no caso unidimensional, na partícula livre eu tenho dois autoestados ou duas autofunções para a mesma energia. Isso no caso unidimensional. Né? Se eu tomar o caso da partícula livre no caso 3D, né, o vetor momento da partícula, o módulo do momento está fixo, né, dado K, dado o módulo do K, ou seja, dado o módulo do vetor número de onda, o momento, ou seja, a velocidade, né, a direção e sentido da velocidade da partícula pode ser qualquer uma direção espacial. A isso, no caso 3D, eu vou ter infinitos estados possíveis associados à mesma energia, né? Porque lembra, a energia, de novo, ainda vai ser calculada como o quadrado do vetor número de onda. O quadrado do vetor número de onda perde a informação da direção e sentido do momento linear, né? E a direção e sentido pode ser qualquer uma direção espacial. Então, na verdade, eu tenho a mesma energia para uma partícula livre e infinitas autofunções associadas, né? Cada um dos autoestados está associado a uma direção possível do momento, que são infinitas no caso 3D. Né? Então, no caso 2D, a gente tem partícula livre duplamente degenerada na energia, né? Duas soluções. E no caso 3D, a gente tem infinitos autoestados associados à mesma energia E, devido ao fato que o momento pode ter qualquer direção espacial, né? Qualquer direção em sentido espacial. Né? Isso, apesar disso, ela vai ter vão ter a mesma energia cada um desses estados. Né? Então, no caso 3D, partícula livre é completamente degenerada. Né? No caso 1D, que a gente está fazendo é só duplamente degenerado. Né? Então, eu vou voltar para o caso 2D, do 1D, que é o que a gente estava falando aqui. Né? Então, se a gente fizer uma medida da energia da partícula livre, no caso unidimensional, né, que resulte na energia E, que a gente conhece, né, a gente não sabe determinar, se medir que a energia é E, eu não sei determinar em qual estado está, porque eu tenho dois possíveis, né, que tem a mesma energia. Estado Ψ1 e estado Ψ2, ou seja, o alto estado Ψ1 ou o alto estado Ψ2. Para a mesma energia, eu tenho duas soluções possíveis. Eu não consigo determinar qual dessas soluções corresponde ao resultado da minha medida. Né? Para eu conseguir distinguir em qual desses estados está correspondendo à minha medida, eu preciso fazer uma outra medida. Né? Então, para a gente distinguir, quando eu tenho caso de degenerescência, né, para eu distinguir em qual estado eu estou, né, na minha medida, ou seja, a mesma energia em qual deles eu estou, eu não sei se é o Ψ1 ou o Ψ2, porque ambos têm a mesma energia, né, eu tenho que fazer uma nova medida, né, um outro observável, uma outra quantidade física, né, que leve a resultados diferentes para esses dois estados aqui, Ψ1 e Ψ2.
Então, além da medida da energia, eu fiquei com um problema na casa da degenerescência, não consigo estabelecer qual estado é, né, na minha medida. Eu faço uma segunda medida de um outro observável, né? Claro que esse observável é tal que ele seja capaz de me distinguir entre esses estados psi1 e psi2, a partícula andando para a esquerda ou para a direita, né? No caso aqui, né, tanto no caso da energia e no caso de um outro observável que eu vou considerar, né, essas funções de onda psi1 e psi2 são autofunções tanto do hamiltoniano quanto desse novo observável que eu vou utilizar aqui para fazer a distinção, né? Se isso ocorre, se eu tenho dois operadores, né, que partilham o mesmo conjunto de autofunções, né, que é o que eu estou tentando fazer para fazer a distinguibilidade aqui, né? Então, se eu tenho dois operadores que compartilham o mesmo conjunto de autofunções, a gente dá um nome para esse tipo de observável, que são os observáveis compatíveis, tá? Então, aqui, para eu distinguir entre o psi1 e o psi2 para a medida da energia, eu vou ter que utilizar um outro observável compatível com o operador energia. O operador compatível com o operador energia, que vai me permitir distinguir entre o estado psi1 e psi2, é justamente o operador momento, né? O operador momento é um operador diferencial, a gente mostrou, né? Diferencial espacial, né? Operador momento, o P-chapéu, né? A menos do menos e L acortado, ele é um operador diferencial, ele faz derivadas sobre as funções de onda. A gente já fez essa conta para partícula livre, tanto para andando para a esquerda quanto para a direita, né? O resultado da operação do operador P sobre a psi1, que é a partícula andando para a direita, e o resultado da operação do P sobre psi2, que é a partícula andando para a esquerda, dão resultados H cortado, mais ou menos H cortado, K, e a própria função de onda. Então dá para ver que a psi1 e a psi2 são autoestados do hamiltoniano, ou seja, da energia, mas também são, porque vocês estão vendo aqui, por um momento, a psi1 e a psi2 também obedecem a equação de autovalores, né? Eu tenho um operador operando sobre uma função, uma constante, isso é o resultado da uma constante vezes a própria função, né? Então, o operador P tem as mesmas autofunções que o operador hamiltoniano. Então, psi1 e psi2 são autoestados tanto do hamiltoniano, para a energia E, quanto do momento. Só que aqui, no caso do operador momento, esses dois estados são distinguíveis, né? Quando eu opero o operador momento, o autovalor correspondente é diferente, né? Para psi1 o autovalor é mais P e para psi2 é menos P. Então, eles têm a mesma energia, mas o resultado da operação do momento consegue distinguir quem é quem, né? Qual dessas criaturas eu estou medindo, né? Então, se eu medir a energia e o momento dessa partícula livre, eu consigo saber necessariamente qual é que é o estado da partícula, se é psi1 ou psi2, né? Então, o operador momento aqui vai permitir distinguir os estados degenerados da energia, né? Eu não consigo distinguir eles na energia, mas consigo distinguir no momento, né? E na nossa nomenclatura, como eu acabei de falar, né? Então, a energia e o momento são observáveis compatíveis. Eles compartilham a mesma autobase comum, né? As mesmas autofunções, né? Certo? Então, para a gente fazer distinção, no caso geral, sempre a gente vai ter que ter dois operadores, né? Se eu tenho, claro, degenerescência, né? Aqui eu estou fazendo uso de um outro operador, um outro observável, para fazer o duplo check, né? O teste final. Claro, se eu tenho a questão de degenerescência, né? Em 1D é raríssimo, tá? Em 1D, eu acho que o único caso que tem degenerescência é a partícula livre. Todos os outros estados de partícula para outros potenciais são unívocos, tá? Não tem degenerescência. Agora, no caso 3D, a maior parte dos potenciais vão levar a funções de onda que são autofunções degeneradas de energia. Para a mesma energia, tem várias autofunções. No caso 1D é mais restrito, mas no caso 3D
quase sempre a gente tem degenerescência. Então, no caso geral, se eu me apresento degenerescência na energia, a gente vai precisar sempre ter autofunções simultâneas de um outro operador adicional, de um outro observável adicional que nos faça a distinção. Né? No caso aqui da energia, na degenerescência da energia, eu estou usando o observável momento para fazer a distinção. Tá? Agora eu vou definir uma coisa que vocês nunca viram na vida, que é o operador comutador. Tá? Então, estou analisando aqui dois operadores. Eu mostrei ali para vocês que eles são compatíveis, né? Eles compartilham o mesmo conjunto de autofunções. Né? E eu vou construir um outro operador, que eu vou chamar de C, que é o operador comutador, que é denotado por esse colchete aqui, tá? Colchete de AB. Então, eu tenho dois operadores, um operador A e um B. Esses dois operadores compartilham autofunções. Então, o AB poderia ser o hamiltoniano e o momento. Eles compartilham autofunções. Então, é o caso aqui, tá? Mas pode ser qualquer outros dois observáveis compatíveis que são representados pelos operadores A e B, tá? Então, eu tenho dois operadores compatíveis, dois observáveis compatíveis representados por AB, que compartilham as suas autofunções comuns, né? Eles são ditos comutantes porque o comutador, que é essa quantidade que eu vou mostrar aqui, como calcular, é nula. Tá? Então, eu sei que se dois observáveis são compatíveis, o comutador, o operador comutador desses observáveis é zero. Tá? Então, aqui eu estou construindo quem é o operador comutador. A notação para o operador comutador é essa daqui do colchete, né? Comutador de dois operadores. Tá bem? O que é o comutador? O comutador é esses produtos aqui, tá? É a diferença do produto em ordens distintas dos dois operadores. É AB menos BA. Eu troquei a ordem da operação. Tá? Então, o comutador basicamente é isso, é um novo operador, né? Construído a partir de produtos dos dois AB. Né? Isso é igual a zero. Então, se eles forem compatíveis, o comutador, quando aplicadas as autofunções, vai dar zero. Né? Isso se os observáveis forem compatíveis com o caso da energia e do momento linear, como eu mostrei para vocês ali. Né? Agora eu posso ter observáveis que são representados pelos esses operadores AB aqui, que o comutador dá não nulo, tá? Aí tem consequências. Se o comutador desses observáveis dá não nulo, significa que esses observáveis não são compatíveis. E o que quer dizer que eles não são compatíveis? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco que se eles não são compatíveis, eu não vou conseguir fazer medidas simultâneas com precisão arbitrária para esses dois observáveis. Certo? Então, quando eu tenho observáveis compatíveis, onde o comutador é nulo, eu consigo fazer medidas simultâneas e, inclusive, eu consigo distinguir os estados. Né? Agora, quando eu tenho observáveis que não são compatíveis, onde o comutador é não nulo, né, desses operadores representando esses observáveis, eu não consigo fazer medida simultânea dessas quantidades físicas. A gente já conhece dois operadores que não comutam, ou seja, que não são compatíveis, ou seja, que eu não consigo fazer medida simultânea desses observáveis com precisão arbitrária, que obedece a princípios de certeza, né? Que é o caso do operador momento, que a gente acabou de mostrar ele, mas ele não é compatível com a posição, né? Inclusive, a gente tem o princípio de incerteza na posição e no momento, né? Dado pelo princípio de certeza de Heisenberg, né? Então, eu estou falando para vocês dois operadores conhecidos nossos, cujas medidas simultâneas não podem ser feitas, né? Momento e posição com precisão arbitrária, né? Neste caso aí, eu vou mostrar para vocês que o comutador desses operadores, representando os observáveis não compatíveis, é não nulo, tá? Então, aqui eu vou calcular quanto é que é o comutador desses dois operadores, do momento e da posição, x chapéu, px. Essa aqui é a notação para comutador, né? A notação compacta. Basicamente é o produto, né? Produto de x com p menos p com x, só troca a ordem, né? Isso é um operador. Agora eu vou atuar esse operador sobre uma função que eu sei que é solução, por exemplo, de qualquer um deles, né? Que é autoestado de qualquer um desses caras aqui, tanto do P quanto do X, né? E ver qual é que é o resultado
da operação do operador comutador. Tá? Eu vou operar C sobre autofunções desses caras aqui. Que é o que eu vou fazer aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar Psi1, um dos casos ali. Né? Psi1 é a onda plana andando para a direita para a partícula livre. Né? Vou operar o operador comutador de XP na Psi1. Isso significa que eu vou operar esses produtos aqui de operadores, né, na Psi1. Está aqui explícito, né? O primeiro produto é XP sobre a Psi1 e o menos o produto PX sobre a Psi1. Lembrando que o operador momento é um operador diferencial e eu mostrei para vocês que o resultado da operação da Psi sobre a função de onda dá a coordenada, né? Dá a coordenada da partícula. Então, aqui vamos com calma, né? Ordem a ordem. Então, eu vou operar o operador mais próximo na função de onda em cada caso. Então, aqui no primeiro termo, primeiro vou operar o operador momento e depois vou operar o operador posição. Então, operando o operador momento, primeiro sobre a Psi1, eu vou ter que calcular essa derivada aqui, né? A definição do operador momento sobre a Psi1 e depois eu vou deixar em banho-maria a operação do operador posição. No segundo termo, aqui as ordens estão ao contrário, né? Então, aqui, quando eu opero o operador posição na Psi1, vai me dar a coordenada x da Psi1. Então, daqui eu já estou escrevendo qual é o resultado da operação do operador posição sobre o autoestado Psi1, da x Psi1. Né? E aí, veja, ainda falta calcular a operação do P sobre x Psi1. Vamos lá. Aqui está já calculado o resultado da operação do momento sobre a Psi1, a gente já sabe o resultado. Né? Momento sobre a Psi1 dá mais Px, né? Partícula andando para a direita com um momento mais P. Né? Então, a operação do momento, essa operação já é sabida, né? É mais Px a própria função Psi1. Segundo termo, aqui eu vou ter que fazer, claro, uma derivada do produto, né? A derivada espacial do produto x Psi1 de x, né? Um produto de duas funções de x, só me dá dois termos, né? A primeira derivada espacial vai me dar a própria Psi1, onde eu derivei o x, né? Depois eu tenho o x multiplicado pela derivada da Psi1, né? A menos da constante, menos i cortado que está ali. Coloquei. Aqui, no primeiro termo, agora a gente já, como só tem constantes, aqui eu já posso operar o x no Psi. A operação do Psi do x no Psi me dá x Psi, né? Aqui, ó. Resultado final de xp sobre Psi1, isso dá mais px Psi1. Certo? No lado direito, a gente tem mais IH cortado Psi1, né? E faltou o Psi1, né? Mais IH cortado Psi1 e menos x derivada de Psi1 relativo a x, que é, botando o IH cortado, é o valor do momento da partícula, né? O momento é mais Px Psi1, certo? E o próprio x que já estava ali, né? Conseguem ver que tem dois termos aqui que envolvem o x, a posição, que se cancelam, e o que sobra, na verdade, é o resultado do comutador do operador posição em momento sobre a função Psi1, é basicamente só uma constante IH cortado Psi1. Isso significa que, no frigir dos ovos, né, o comutador posição-momento, né, o operador comutador posição-momento, vale IH cortado, claro, a identidade aqui, né, mas basicamente vale IH cortado. Então, eu acabei de mostrar que o comutador do momento e da posição é não nulo. Isso significa que esses observáveis não são compatíveis e eu não vou conseguir fazer medida simultânea dessas duas quantidades com precisão arbitrária, ou seja, tem princípio de incerteza associado. O que eu acabei de mostrar, comutador de posição-momento valendo IH cortado, tem um nome tradicional na mecânica quântica que é a chamada relação de comutação canônica. Tá? A relação de comutação canônica é o valor do comutador do operador posição e momento, que são não compatíveis aqui em mecânica quântica. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de relação de comutação canônica, significa isso, é o valor do comutador dos operadores posição e momento. Certo? No caso geral, se os dois operadores que representam observáveis, quaisquer que sejam, né, A e B,
e a gente não puder fazer medidas simultâneas, a gente já sabe que o comutador vai ser não nulo, né? Então, toda vez que eu tenho observáveis não compatíveis, o seu operador comutador é não nulo, tá? E a consequência é que eu não vou conseguir fazer medida simultânea desses dois observáveis, tá? Só para resumir, aqui eu não tenho como demonstrar isso, né? A gente pode mostrar explicitamente que se eu tenho dois observáveis que não comutam, por exemplo, posição e momento, né? Aqui no caso eu até sei quanto é que é o valor do comutador, né? Isso vai introduzir, vai levar a um valor do produto das incertezas dessas duas quantidades físicas, né, desses dois observáveis, sendo proporcional ao valor do seu comutador. Tá? Essa expressão que eu coloquei aqui é a expressão para relação de incerteza generalizada, para quaisquer dois observáveis não compatíveis. Pode ser a posição e o momento, mas pode ser qualquer outra dupla de operadores que não comutam. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês lembram. Não vou lembrar que a gente não viu isso aqui ainda. Né? Por exemplo, o momento angular. Né? Eu vou, para cada componente do momento angular, o componente x, y, z do momento angular, eu vou associar um operador, né? Porque sempre observáveis são representados por operadores. As componentes distintas do momento angular em cada direção não comutam. Significa que eu não consigo medir simultaneamente componente x e y, por exemplo, no momento angular de uma partícula, porque o comutador dos operadores representando eles é não nulo. A gente pode até mostrar isso depois, né? Então, se eu tenho dois observáveis que não são compatíveis, cujo comutador não é zero, né? O produto das incertezas associadas a esses observáveis é maior ou igual a 1/2 do módulo do valor esperado do comutador. Ou seja, o produto das incertezas desses dois observáveis incompatíveis, né, não compatíveis, tem a ver, é diretamente proporcional, essa desigualdade aqui é diretamente proporcional ao valor do comutador. No caso da relação de incerteza para posição e momento, está claro que quando eu coloco aqui o comutador, ou a relação de comutação canônica, né, aqui a gente vai ter exatamente o princípio de incerteza de Heisberg, né? Eu vou ter ΔX, ΔP, e maior ou igual a 1/2, e o H cortado sobre 2 já está aqui, né? O H cortado vai vir daqui, ó. O comutador é IH cortado, né? Quando eu tomo um módulo quadrado, que é IH cortado vezes IH cortado estrela, né? Isso vai me dar H cortado ao quadrado. Quando eu tomo um módulo disso, me dá H cortado sobre 2 como resultado do princípio de incerteza para posição e momento. Então, o princípio da incerteza de Heisberg, no final das contas, mecânica quântica, de uma maneira mais geral possível, é um caso particular, né? Caso particular das relações de incerteza para qualquer conjunto, né? Qualquer dupla de observáveis não compatíveis cujo comutador é não nulo. Então, isso vale para momento e posição, vale para componentes do momento angular, vale para componentes do spin, quando a gente for ver spin. Vários tipos de observáveis não comutantes vão gerar automaticamente relações de incerteza para essas quantidades físicas. Né? Então, que o caso particular é a relação de certeza, onde o comutador é a relação de comutação canônica. Né? Agora vamos voltar para a física do século XX, né? Eu forcei um pouco a mão aqui para a gente ficar com a terminologia em si, tá? A gente ficar com a ideia de comutadores e em que momento, em que casos vão aparecer relações de incerteza. Né? As relações de incerteza vão aparecer toda vez que eu tenho observáveis não compatíveis. Né? Então, voltando, estava trabalhando aqui com o partícula livre unidimensional. Voltamos ao nosso caso. A gente tem as duas soluções, até a gente aprendeu como distinguir, né? Essas duas soluções são degeneradas em energia, ou seja, são duas soluções para a mesma energia, dois estados para a mesma energia. A gente até sabe como distinguir usando o momento, né, etc. Então, o momento da partícula livre está completamente determinado. Né? O módulo do momento é bem conhecido, é H cortado K. Isso a gente sabe através da própria função de onda ou os autovalores do momento. Né? O momento, no caso da partícula livre, é completamente conhecido.
Lembrando que momento é incompatível com posição. Significa, então, que se eu tenho completa informação sobre o momento, a posição da partícula é totalmente desconhecida, ou seja, a partícula é deslocalizada, né? Ou seja, está deslocalizada no espaço devido ao princípio de incerteza. Né? Então, eu sei o momento da partícula corretamente, precisamente, mas eu vou mostrar aqui através da função de onda, ou densidade de probabilidade, né, que a partícula está deslocalizada. Né? Como é que eu sei que a partícula está deslocalizada? Né? Como são ondas planas, né, o psi², a densidade de probabilidade, é uma constante, não depende de x nem de t. Né? Isso significa, lembrando que na aula passada, o psi² é uma densidade de probabilidade. A probabilidade por unidade de volume, no caso aqui, probabilidade por unidade de comprimento, né, na direção x. Né? Então, significa que eu tenho, para o caso da partícula livre, né, as soluções ψ1 e ψ2, eu tenho igual probabilidade de encontrar a partícula em qualquer x, né, em qualquer posição. Né? Eles são equiprováveis, né, as probabilidades de encontrar a partícula numa certa posição x. Então, isso significa que a partícula é completamente, a posição da partícula é completamente indeterminada. Né? A probabilidade ela está em qualquer lugar é equiprovável. Obviamente, a gente já sabe que ela é descrita por uma onda plana. A onda plana é uma quantidade que é totalmente deslocalizada espacialmente, né? Como é a radiação eletromagnética clássica. Né? Então, o fato de eu conhecer bem o momento da partícula livre faz com que eu tenha uma deslocalização completa da posição da partícula livre. Né? Lembrando que a gente tem como voltar a localizar um pouquinho a partícula livre se eu fizer o processo da transformada de Fourier, ou seja, a construção de pacotes de onda. Mas no caso de partícula livre, cuja solução para as psis vem da equação de Schrödinger independente do tempo, eu tenho completo desconhecimento sobre a posição da partícula livre. Lembra que quando a partícula está livre dentro de uma região espacial, aí não, né? Aí nós conseguimos calcular valores médios da posição, do momento, e inclusive as suas incertezas, né, que são finitas. Né? Aqui não, aqui a gente abriu o espaço e automaticamente a consequência, a gente sabe bem o momento, ou seja, exatamente o momento, mas não sabe nada sobre a posição da partícula. Né? Certo. Tem um outro problema quanto à normalização das funções de onda, né? Elas são ondas planas, cujas normalizações são as constantes A1, A e B, no meu caso aqui, né? A e B, né? Mas tem um problema de normalização para as ondas planas aqui, né? Já vocês lembram qual é que é, né? Eu obtenho a normalização da função de onda integrando a densidade de probabilidade sobre todo o x, né? De menos infinito até infinito, né? Menos infinito até infinito. Mas como eu estou descrevendo ondas planas, a densidade é uma constante, é a módulo de A², né? Uma constante módulo de A². Quando eu calculo a integral de uma constante de menos infinito até infinito, eu não consigo determinar, porque isso é indeterminação, né? Eu tenho o resultado da integração aqui é infinito. Então, as ondas planas que eu estou considerando, a ψ1 e a ψ2, não são normalizáveis. Eu não consigo normalizar elas usando o fato da probabilidade total ser 1, né? Eu não consigo normalizar. Quando eu imponho a condição de normalização da função de onda, no caso da onda plana especificamente, eu não consigo normalizar. Tá? Lembrando que na aula passada, para a partícula livre dentro da região de confinamento, aí sim eu consegui normalizar. Era 1 sobre L, né? Ou seja, o fato que ela está localizada, está presa numa região espacial mesmo livre, eu consigo determinar a normalização. Mas no caso aqui da partícula completamente livre, eu não tenho como determinar. Elas não são normalizáveis. Uma maneira de resolver esse problema da deslocalização espacial da partícula livre e o fato de eu não ter normalização definida foi que a gente estudou algum tempo atrás a questão se eu quero localizar minimamente uma partícula descrita por uma onda, né, e aqui no caso ela está sendo descrita por onda plana, né, eu vou fazer uma superposição de infinitas ondas planas, isso é a transformada de Fourier, né, a operação matemática que faz isso para nós, né, a superposição ou interferência do número infinito de ondas planas. Com isso a gente consegue construir pacotes de onda que são ondas que são mais ou menos, né, relativamente localizadas no espaço, onde a envoltória, né, ou a envoltória do grupo de ondas, né, vai me descrever o movimento da partícula. Né.
Então, a gente já estudou isso bastante sobre pacotes de onda, né? Então, no caso da partícula livre, a gente pode salvar a questão da localização, né? Se a gente começar a construir pacotes de onda para partícula livre, a gente vai ter alguma localização espacial da partícula livre, né? Através via transformada de Fourier, né? Ou seja, eu vou fazer uma superposição de infinitas ondas planas ou uma combinação linear de ondas planas, né? Cujos números de ondas e frequências estão diferentes entre si por infinitésimos, né? Que é o resultado da transformada de Fourier, né? Então, a gente aprendeu como construir pacotes, né, de ondas por superposição, né? Via transformada, né? Aqui eu vou lembrar o famoso pacote de onda gaussiano, quando a gente estudou superposição via transformada de Fourier, né? A gente comentou, acho que eu comentei e deixei até como bônus naquela aula, acho que foi a aula 8, né? Na aula 8, eu mostrei para vocês que o pacote de onda gaussiano, o que é o pacote de onda gaussiano? É que a envoltória do pacote de onda tem uma forma de uma gaussiana. Esse pacote de onda gaussiana tem a menor incerteza. A gente mostrou explicitamente na aula 8 que pacotes de onda gaussianos têm a menor incerteza em K e ômega, né? No número de onda e na frequência angular, né? Então aqui eu vou analisar o pacote de onda gaussiano, que é uma representação da partícula livre como uma superposição de infinitas ondas harmônicas, né, ondas planas, mas com uma forma funcional na distribuição das amplitudes dessas ondas harmônicas, dessas ondas planas que eu estou construindo, né? É uma superposição de infinitas ondas planas, mas cujas amplitudes individuais estão distribuídas normalmente, ou seja, estão distribuídas gaussianamente também, né? Ou seja, eu tenho amplitudes pequenininhas, mas uma concentração das amplitudes em torno de um valor médio do K. Então, eu construo um pacote de onda gaussiana representando uma partícula livre através da transformada de Fourier, uma superposição infinita das ondas planas com esta cara de amplitudes, né? Todas as amplitudes, se eu botar uma por uma e mapear como é que é a dependência delas em K, a dependência dessas amplitudes é gaussiana, né? Transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana. Então, a função de onda que eu obtenho, naquela aula eu derivei isso explicitamente, né, via transformada de Fourier inversa, né, eu mostrei que a função de onda representando um pacotinho de onda gaussiano tem esta cara aqui. Né? Eu tenho uma fase complexa, que está aqui escrito explicitamente o número de onda, né, e uma gaussiana para a envoltória. Né? Então, basicamente, essa expressão aqui da psi é uma função periódica, né, que é a exponencial e na menos ikx, se a gente usar a fórmula de Euler, isso aqui é senos e cossenos, por exemplo, um cosseno, né, vezes uma amplitude modulada que depende de x, né. Então, a minha amplitude tem a forma de uma gaussiana em x, e dentro dessa gaussiana tem ondas se propagando periódicas, tipo cossenoidais ou senoidais. Né? Então, aqui, neste caso do pacote gaussiano, a envoltória é gaussiana, e dentro dessa envoltória se desenvolve ondas harmônicas. Mas essa é a cara explícita, a gente calculou explicitamente naquela aula, na aula 8, a forma da função de onda associada a esse pacote. Né? Se eu tomar o psi quadrado, então só para representar fisicamente o que está acontecendo aqui, né? O pacote de onda gaussiana é uma onda plana também, né? Tem número de onda K, que está aqui, mas a amplitude tem uma envoltória que é modulada por uma função gaussiana, né? Centrada na origem, né? O x0 aqui é igual a 0. Certo? Se eu tomar o psi quadrado, o módulo quadrado de psi, né? Então é psi estrela, eu tenho que tomar psi estrela certinho, porque eu tenho uma fase complexa aqui, né? Eu vou obter basicamente que a psi quadrado, né? A φ quadrado, perdão, a φ quadrado, que é essa parte espacial, tem uma forma gaussiana em x, né? Centrada na origem, explicitamente. E D aqui está associado com a largura da gaussiana, parâmetro D. Né? Então, a gaussiana está centrada em torno da origem e tem largura associada com o parâmetro D. Mas, a princípio, a gente sabe quem é psi, e o psi quadrado, ou a φ quadrado, é para o pacote de onda gaussiana. Se eu tenho um pacote de onda gaussiano, aí eu deixo de ter partícula deslocalizada, e aí eu tenho
como calcular valores médios da posição, momento, e inclusive as incertezas. Que é o que eu vou fazer em detalhe aqui, né? Então, eu estou aqui com o pacote gaussiano representando uma partícula livre, onde eu estou tentando fazer um mínimo de localização via superposição, né? A gente consegue calcular as incertezas no momento e na posição. A gente já conhece como fazer essas contas de incerteza da posição e do momento da partícula, né? Caiu só um pouquinho ou foi bastante tempo? Só um pouquinho, né? Tá, eu ouvi o clique. Mas, seguindo aqui, se eu tenho um pacote de onda gaussiano que está representando a partícula livre, onde eu consegui minimamente localizar ela, né? Eu consigo calcular seus valores médio de posição, momento e as suas incertezas. As incertezas, que são os desvios padrões, envolvem, né, o cálculo de média dos quadrados dos observáveis e o valor médio do próprio observável. Então, tanto para x quanto para P de x, né? Então, lembrando que aqui no nosso caso, para sistemas conservativos, o psi quadrado é igual ao φ quadrado, ou seja, a parte temporal. Lembra que eu mostrei explicitamente na aula passada, né? Os estados das partículas em sistemas conservativos são estacionárias, né? A função de onda, módulo quadrado, não depende do tempo. Então, quando eu estou falando psi quadrado para sistemas conservativos, basta calcular φ quadrado, só a parte espacial da função de onda ao quadrado, porque a parte temporal está apagada, ou seja, não depende do tempo na densidade, né? Certo? Bom, se eu tenho um pacote gaussiano, está bonitinho aqui, o psi quadrado, o psi, vou calcular então os valores médios de todas as quantidades de interesse, por exemplo, posição média e o quadrado, a média do quadrado da posição. Usando o sistema de médias, onde a gente está pesando as médias, usando o psi quadrado ou o φ quadrado como uma função de distribuição de probabilidade, né? Então, para calcular o valor médio do x, eu vou pesar o x, integrar o x de menos infinito a infinito com a densidade de probabilidade, a mesma coisa para o x quadrado. Né? Certo? No caso do... Aqui eu estou botando explicitamente quanto é que é o φ quadrado. Né? O φ quadrado é uma gaussiana, né? A menos a normalização, é uma função gaussiana n menos x quadrado dx. Vejam bem, esta média aqui, que é a média da posição, é zero. Tá? Não preciso nem fazer a conta, porque aqui eu tenho um limite de integração simétrico em x e uma função ímpar sendo integrada num limite de integração simétrico. Por que eu sei que é uma função ímpar? Porque eu tenho x, que é uma função ímpar, e e na menos x quadrado é uma função par. Então, o produto da função ímpar com uma função par é uma função ímpar. Então, eu tenho uma função ímpar integrada sobre um intervalo simétrico que sempre vai dar zero. Certo? Cálculo do x quadrado. Valor médio dele, né? Mesma coisa, calculamos, colocamos o φ2 aqui, agora a quantidade é x quadrado, que eu quero calcular o valor médio. De novo, eu recaio numa integral gaussiana, que a gente já conhece elas, a nossa amiga, desde o tempo da distribuição de Maxwell-Boltzmann. As integrações que eu tenho aqui no pacote gaussiano para calcular médias, todas elas envolvem as famosas integrais gaussianas, né? Onde o argumento sempre tem, o integrando sempre tem uma exponencial, uma gaussiana aqui dentro, né? Uma exponencial m menos x quadrado. É o que calculei para você. Depois eu vou dar o caso geral, tá? Vou mostrar o caso geral para as integrações das funções gaussianas, mas para esta integral gaussiana específica, o resultado está aqui embaixo, tá? Depende de raiz de π e do parâmetro d que aparece aqui, tá? Então, o resultado aqui da integração para x quadrado médio é b quadrado sobre 2. Certo? Então, calculamos os valores médios da posição e do quadrado da posição. Vamos para o momento. A gente já mostrou, né, que para o momento aí o cálculo é um pouquinho mais sofisticado, né? O momento a gente tem que escrever a forma operacional dele nesta ordem específica, né? Ele tem que estar ensanduichado, o operador momento, no psi estrela, ou seja, no conjugado complexo da função de onda, e depois no lado direito, onde eu vou fazer a operação na própria função de onda, né? O operador momento é menos IH cortado derivada em x, tá aqui explícito, né? Aqui faltou um dx, né? Faltou dx aqui. Calculamos a derivação espacial da φ. Quando eu venho aqui e derivo a função φ em x,
Aqui eu tenho dois termos aqui em x, né? Aqui na exponencial complexa e também no termo quadrático, né? Então eu vou ter a própria exponencial vezes a derivada do que está dentro aqui do argumento, né? Que é ik menos x sobre d quadrado. É o que está aqui, ó. Ik menos x sobre d quadrado e a própria exponencial. Se vocês olharem, eu tenho que fazer duas integrações. A segunda integração, vocês conseguem ver que é igual a integração para o x médio, né? Eu tenho x vezes exponencial, limite simétrico. Esta segunda integração é nula. Então, a única integração aqui para o momento que interessa é da constante k integrada em x, né? Certo? Que vai dar exatamente o cancelamento dessas constantes que está aparecendo aqui, né? A integral de menos infinito até infinito da exponencial, a gente já conhece, é raiz quadrada de π vezes d, né? É a integral clássica gaussiana. Quando eu uso o resultado da integral gaussiana, o resultado do momento médio é h cortado k, que é o que a gente já sabia, né? A onda plana, escrevendo a partícula livre, o valor médio do momento tem que ser h cortado k. Né? Quadrado do momento, também a gente pode calcular o valor médio. Aqui a gente então vai ter que usar o operador momento ao quadrado, né? Que aí é um operador de segunda ordem, né? Eu opero duas vezes a derivação em x e menos h cortado quadrado é a normalização. De novo, faço duas derivadas sobre psi, ou seja, vai cair mais aqui, mais uma derivada que vai dar ik menos x sobre d quadrado, na segunda derivação daquela exponencial gaussiana. Então está aqui a expressão, né? Claro que aqui ambos os casos vão dar não nulos, né? Porque eu tenho uma função par aqui no segundo termo, né? X quadrado. Eu vou ter um termo que é linear, que vai dar zero a integração, e eu tenho um termo que é ik quadrado vezes a exponencial gaussiana. Então eu tenho três integrais quando eu abro esse quadrado, uma delas é nula e as outras duas não são nulas, por isso que a gente tem dois termos aqui como resultado da integração. Este primeiro termo aqui vai dar exatamente, a integração desse primeiro termo vai dar exatamente h cortado quadrado k2, e o termo em quadrado de x aqui, né, vai dar h cortado quadrado sobre 2d2. Bom, calculamos todas as médias, posição quadrado, momento quadrado. No caso da posição quadrada, ela é zero, né? Mas o momento ao quadrado não é. Né? Combinamos aqui na definição de incertezas, né? Jogamos essas médias aqui nas expressões das incertezas. Quando a gente faz isso, a gente consegue calcular quanto é que é ΔX e ΔP, né? O produto das incertezas. A gente tem as médias, substitui lá estas médias no cálculo da incerteza correspondente para cada uma das variáveis, né, em x e p. A gente vai ver que vai sobrar isso aqui para cada incerteza. Né? A incerteza em x vai sobrar só d sobre raiz de 2. E a incerteza em p, quando eu substituo as médias lá, né, vai só sobrar h cortado sobre raiz de 2d. Se vocês olharem aqui, o produto dessas incertezas vai dar exatamente h cortado sobre 2. Né? Por isso que a gente fala sempre que o pacote de onda gaussiano, né, é um pacote de onda que nos dá menor incerteza em número de onda e frequência angular, mas também automaticamente na posição e no momento. Então, pacotes de onda gaussiano têm incerteza mínima, cujo produto da incerteza no momento da posição é exatamente igual a h cortado sobre 2. Lembrando que o princípio de incerteza de Heisenberg diz que esse produto é maior ou igual a h cortado sobre 2. Né? Onde é o igual é no pacote de onda gaussiano. O produto das incertezas é exatamente h cortado sobre 2. Né? Eu não falei detalhadamente cada um resultado das integrais, eu fiz uma explicitamente aqui para vocês, né? Você pode testar. Todos os tipos de integrações gaussianas, né? Todas as integrais que a gente está fazendo aqui para cálculo de médias, né? Tanto para o momento quanto para a posição, envolvem esse tipo de integração, né? Claro que aqui eu estou integrando de menos infinito a infinito, mas aqui eu sei que a integral gaussiana de 0 a infinito, de uma potência de x, potência n de x, multiplicada pela uma gaussiana, e na menos ax, no nosso caso aqui o a é 1 sobre d quadrado, né? 1 sobre d quadrado, 1 sobre d quadrado é o a aqui para nós. Integrais desse tipo, x na n e na menos a x quadrado, são ditas integrais gaussianas, né? E elas têm duas soluções dependendo se o n é par ou é ímpar.
No caso nosso ali, eu tinha casos pares e ímpares. Aqui tem um caso par, lá em outro caso a gente tinha ímpar, etc. Né? No caso de n par, esse tipo de integração nos dá basicamente, você consegue botar o valor de n par aqui, eu tenho n menos 1 fatorial fatorial, 2 elevado a n sobre 2 mais 1, a elevado a n sobre 2, certo? E se for ímpar, eu tenho 1 meio n menos 1 fatorial dividido por 2 a n mais 1 sobre 2. Então vocês podem calcular qualquer uma das integrais gaussianas que estão aparecendo nas médias aí, recaindo em um caso particular desses aqui, par ou ímpar, para o caso do n que vocês têm. Né? Então no nosso aqui, basicamente ele só usou n linear, né? 1 e 2. Né? Mas pode ser 3x3 também, pode aparecer, dependendo da função de onda que a gente está fazendo as integrações. Né? Mas eu consigo calcular para qualquer valor de n. Par ou ímpar, claro que aqui este resultado para par ou ímpar corresponde a este limite de integração. Né? 0 a infinito. Né? Se eu estou com função par de menos infinito a infinito, o resultado da integração é 2 vezes essa integral de 0 a infinito, né, para a função par. Né? Certo? Então, essa aqui é uma forma de bolsa que vocês vão ter que estar sempre aí na parede para fazer as contas das integrações gaussianas que sempre vão aparecer. Principalmente quando a gente está com pacotes de onda gaussiana. Falei tudo que tinha que falar, né, em detalhamento sobre a partícula livre. A gente falou muita coisa, né, sobre a partícula livre. Só vou relembrar, né, o que a gente falou sobre partícula livre. A gente mostrou que a gente tem, no caso dimensional, a gente tem duas soluções possíveis, que são ondas planas para a direita e andando para a esquerda e para a direita, movimentando para a esquerda e para a direita. Essas duas ondas planas correspondem a dois autoestados do Hamiltoniano, que têm a mesma energia. A gente mostrou que isso é chamado em álgebra linear de degenerescência, né? A gente tem mais de uma autofunção para o mesmo alto valor. No caso aqui a gente tem as mesmas funções de onda representando o mesmo estado de energia, né? Duplamente degenerado no caso da energia. A gente mostrou que se eu fazer mais uma medida sobre o sistema com um operador que tenha o mesmo conjunto de autofunções, no caso era o momento, né, o operador momento, eu consigo fazer a distinção entre os estados, né? Então, se eu tenho degenerescência, eu posso lançar mão de outro operador compatível com a energia e fazer a distinção entre os dois estados, isso é possível. Mostrei para vocês que se eu tenho dois observáveis que não são compatíveis, isso eu tentei explicar através do tal do comutador, né, que é um operador específico, né? Se os observáveis não são compatíveis, a consequência é que eu vou ter um princípio de incerteza associado a esses dois observáveis incompatíveis. Né? Eu mostrei para vocês o que é um comutador especificamente. Né? Mostrei que para a função de onda plana para partícula livre, ela não é normalizável, eu não consigo normalizar ela, né? E a partícula livre descrita pela onda plana é completamente deslocalizada. O momento é completamente sabido, mas a posição é completamente deslocalizada. Né? Eu consegui restaurar um pouco de localização através dos pacotes, né, de onda, né? E a gente fez o caso específico aqui do pacote de onda gaussiano, que a gente sabe que é o que tem incerteza mínima. Então, acho que a gente falou já o suficiente sobre partícula livre, todos os problemas e as soluções associadas a esses problemas. E usamos um pouquinho também para a gente aprender um pouco de nomenclatura e mecânica quântica, né? A questão dos observáveis compatíveis e não compatíveis, o que é um comutador, o que é a relação de comutação canônica, né? E qual é que é a consequência de eu ter comutador não nulo, né? Automaticamente eu vou ter um princípio de certeza generalizado associado. Então não é só para o momento e posição que eu vou ter esse problema de incerteza, é para qualquer dois observáveis que não são compatíveis, cujo comutador é não nulo. Né? E aí eu vou para o próximo potencial, o próximo caso físico de energia potencial, que é o potencial degrau. Tá? O potencial degrau é quando eu tenho a energia potencial, ela variando abruptamente de um valor constante para outro, tá? Em função das coordenadas espaciais. Tá? Um potencial degrau basicamente é esse tipo de comportamento para a função energia potencial. Né? Ela é constante, só que ela é zero, por exemplo, a energia potencial é zero
Aqui eu estou citando a origem como uma interface, né? Onde eu tenho a disruptura, ou seja, a mudança abrupta do potencial degrau, né? Então, no potencial degrau aqui eu estou definindo que o potencial é nulo à esquerda da origem, tá? Então tem uma região espacial onde a partícula está livre, né? O potencial é nulo, é o que a gente acabou de mostrar, né? A partícula está livre nessa região. E o potencial é constante, valendo U0 à direita da origem. Então aqui eu tenho uma descontinuidade na função energia potencial, né? Eu tenho uma interface onde eu tenho essa descontinuidade, que é x igual a zero, ou seja, na origem eu tenho uma descontinuidade da função, certo? E aí eu vou tentar analisar quais são as soluções possíveis, né, para uma partícula, através da equação de Schrödinger, obviamente, né? Qual é que é a função de onda que descreve uma partícula que está sujeita a um potencial acima, né? É um potencial degrau. Está livre à esquerda da origem e está sujeito a um potencial constante, né, à direita da origem. Tudo bem? Então aqui eu vou dividir, como eu tenho uma interface onde eu tenho uma descontinuidade na energia potencial, eu vou dividir então o espaço, né, em duas regiões, tá claras aqui, a esquerda e a direita da origem, e para cada um dessas duas regiões o valor do potencial está fixado, né? Então aqui na minha nomenclatura, sobre as regiões que eu vou estabelecer, né, eu vou chamar de a região esquerda da origem, onde a partícula está livre com potencial zero, né? E a região 2 é a região à direita da origem, onde eu estou com potencial constante valendo o zero. Eu vou ter que resolver nessas duas regiões espaciais a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Aqui é o sistema conservativo, né? Então basta resolver a parte espacial que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então eu vou resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para essas duas regiões, né? E depois a gente vai ter que fazer o correto ligamento dessas duas soluções particulares nas duas regiões, de maneira que a minha função de onda seja contínua, né? Por quê? Porque uma função de onda descreve o estado da partícula, né? A partícula que está nesse potencial. Então ela tem que ser descrita por uma função que é contínua, certo? Então eu vou impor, né, que a função de onda solução geral tem que ser uma função contínua em todo o domínio em x, tanto de menos infinito até mais infinito, passando inclusive pela interface, onde a função energia potencial não é contínua, tem uma descontinuidade, tem um gap aí, né, de zero para o zero. Né? Então a gente vai fazer isso, vai resolver separadamente cada região e depois a gente vai construir a solução geral, que é a superposição dessas duas soluções, uma para cada região, né? De maneira, costurando corretamente, de maneira que a função solução para o problema seja contínua. Né? Basicamente, eu tenho então uma continuidade na energia potencial em x igual a zero, mas a minha função de onda representando a partícula tem que ser contínua na interface e sua derivada primeira também contínua na interface. Ou seja, eu vou impor que a minha função de onda completa tem que obedecer na região de descontinuidade do potencial, ela tem que ser contínua, né? Então, a função... Aqui eu vou chamar de φ1, φ2, a solução da equação de Schrödinger independente do tempo na região 1 e na região 2, né? Então, eu vou impor que ela é contínua na interface, então a φ1 em 0 em x igual a 0 é igual a φ2 em x igual a 0, ou seja, a emenda para as duas soluções independentes na região 1 e na 2 tem que ser bem feita, né? Tem uma continuidade, ou seja, não pode ter um gap aqui na região da interface. E também a derivada segunda, a derivada primeira calculada no ponto de interface também tem que ser iguais, né? Ou seja, eu estou impondo continuidade também para a derivada primeira. Basicamente, eu vou encontrar a solução total, geral, usando as soluções individuais nas duas regiões, mas impondo continuidade da função de onda e da sua derivada primeira, né, na região de interface. Então, a gente vai impor isso. Por que eu vou usar isso? Que isso aqui são condições de contorno, né? É a famosa condição de contorno para a equação diferencial que eu vou ter que resolver. Né? Como eu comentei para vocês na aula passada, condições de contorno são valores específicos da função e da sua derivada em algum ponto espacial. Né? No caso aqui é o ponto espacial
para a condição de contorno, é o valor da função de onda e sua derivada no ponto de descontinuidade da energia potencial, né? No potencial de grau. Aqui está a cara ficou pequenininho, mas aqui está a cara esquemática do potencial, né? Aqui na literatura todo mundo usa V, né? Mas na verdade eu uso U porque é o que a gente usa em mecânica clássica, né? O U é energia potencial, né? Tá? Porque potencial não é energia, é outra coisa, né? No caso da energia potencial é diferente de potencial elétrico, por exemplo. Energia potencial elétrica é diferente de potencial elétrico e assim por diante, né? Então o pessoal usa V, mas eu estou usando U sempre, né? O U de X. Então aqui é a representação do potencial. Aqui então à esquerda da origem é zero, a partícula livre nessa região 1. Na região 2 ele é finito o potencial, vale o zero positivo aqui, né? Então isso define a nossa região 2, certo? Na região 1, que é esta região aqui, né, região 1, a partícula é livre e a gente acabou de fazer a solução da partícula livre, né? A solução da partícula livre a gente já conhece, né? É a superposição de duas ondas planas, uma onda plana se movimentando para a direita e uma onda plana se movimentando para a esquerda, né? Então, no nosso caso aqui, a gente já sabe qual é, a solução da equação de Schrödinger, independente do tempo na região 1. Certo? É a superposição das ondas planas com mais K1 e menos K1, sendo os números de onda associada à função de onda da partícula livre na região 1. Então, estou chamando aqui na minha notação, né, a φ1, a solução da equação de Schrödinger aqui nesta região onde ela é livre, né, cujo número de onda é K1, e ela tem, uma delas está andando para a direita e outra para a esquerda. Essa é a solução geral, né? A solução geral sempre leva em consideração a superposição das duas soluções particulares, né? Aqui a gente já pode dar interpretações para as ondas planas, né? A onda plana vindo daqui para a direita, né, que é esta onda plana aqui, né, que tem mais K1 como número de onda, né? Ela é uma onda incidente, então ela está vindo da esquerda e está chegando para a região de interface que está na origem. A segunda solução, que é menos K1, que é a onda andando para a esquerda, neste caso aqui, ela representa uma onda refletida, né? É a onda que foi refletida aqui na barreira de potencial, né? Certo? Certo? Então, a interpretação aqui, no caso da região 1, de cada uma das soluções possíveis para a onda plana, corresponde, então, à onda incidente, né, e à onda refletida. Certo? Que pode ser nula ou não nula, mas a gente vai ver qual é que é a percentagem de onda que é refletida aqui. Mas do ponto de vista da região está feito, né? A gente sabe a solução, partícula livre, e agora interpretamos, né, os números de onda com a onda incidente e a onda refletida. Na região 2, a gente tem que resolver quanto é que é como o potencial é não nulo, a gente vai ter que resolver novamente a equação de Schrödinger, independente do tempo. Para o caso do potencial constante, né? O potencial o zero. Que está aqui, né? Então aqui está a equação de Schrödinger, aqui a U de x é o zero. Então aqui eu tenho resolvendo a equação de Schrödinger para a região 2 agora. Aqui, mesmo procedimento que eu fiz na partícula livre, multiplico ambos os lados por menos 2mh cortado. Com isso eu consigo escrever a equação diferencial desta forma. De novo, é uma equação diferencial homogênea, né? Que nem a partícula livre. Só que agora tem um número de onda diferente, que eu estou chamando de K2, né? Que eu já vou escrever vocês, porque agora não é só dependente da energia, mas sim da diferença entre a energia e o potencial constante na região 2, que é o zero, né? Aqui, o K2, tá claro aqui quem é, né? Quando eu faço o procedimento, vem um 2m, é cortado quadrado, e a diferença do m menos o zero. O K2 quadrado é esta quantidade aqui, né? 2m é cortado, e menos o zero. No caso da partícula livre, isso o zero é zero, e aí, claro, a gente tem o K para a partícula livre, que a gente já tinha visto no caso anterior, né? Mas o K2 aqui é esta quantidade, depende de ambos, a energia e a energia potencial da partícula, né? Energia total, energia mecânica e a potencial, né? Isso é diferente do número de onda na região 1, onde a partícula é livre, né? Lembrando que na região 1, o K1 quadrado só depende da energia, né? Aqui, o K2 depende da relação entre E e o zero, certo?
Claro que aqui, para resolver a equação diferencial no caso da região 2, eu vou ter que saber qual é que é a relação entre a energia e a energia potencial zero. Por quê? Porque o K quadrado 2 aqui, né, o K2 quadrado, o número de onda K2 ao quadrado, ele vai ser positivo ou definido dependendo da relação entre E e o zero. Ou seja, dependendo de qual é, que é o valor da energia mecânica conservada da partícula, eu vou ter dois casos físicos, né? Um caso onde a energia mecânica é maior que o zero e um caso onde a energia mecânica é menor que o zero. Para cada um caso desses aí, o valor do K2 quadrado é diferente. Um é negativo e outro é positivo, e isso automaticamente vai nos dar duas soluções diferentes para essa equação diferencial. Uma delas envolve funções periódicas, que nem o oscilador harmônico, né? Que é o caso onde o E é menor que o zero, né? Mas eu também posso ter uma solução onde o meu K2 é real, né? É positivo definido. E aí eu vou ter uma superposição de exponenciais reais e não funções periódicas. Então, dependendo de qual é a relação entre o E e o zero, eu vou ter duas soluções possíveis para a região 2, né? Para a função de onda, parte espacial, escrevendo a região 2. Né? Que são esses dois casos aqui, né? E menor que o zero, E maior que o zero. Eu vou sempre fazer a comparação sempre com o caso clássico, comparando as soluções quânticas escritas pelas funções de onda. Né? O caso aqui onde a energia mecânica é maior que o zero, que é este caso aqui. Ó, né? Então aqui eu tenho o desenho do potencial, o potencial de grau, e a energia mecânica é maior que o zero. Né? Isso ocorre em mecânica quântica, né? Lembra que a energia cinética em mecânica quântica é EMEC, a energia mecânica menos a energia potencial, que depende da posição. Né? Então, se a energia é maior que a energia potencial, a energia mecânica é maior que a energia potencial, a energia cinética é sempre positivo definida, e eu estou no caso clássico. Né? Essa partícula, descrita pela função de onda φ, que a gente vai calcular na aula que vem, né? Descreve o caso quântico para a versão clássica de uma partícula que tem energia cinética positiva andando num potencial constante. Tem uma novidade que vai aparecer aqui, né? Que é o caso onde a energia é menor que o zero, que é este caso aqui. Né? Então aqui está o potencial em amarelinho, e o valor da energia mecânica, né, que é dado pelas condições iniciais. Né? Sempre a energia mecânica de um sistema é dada pelas condições iniciais. Né? A velocidade inicial, a posição inicial da partícula, definem a EMEC, né, que vai ser conservada no sistema conservativo. Que é esse caso aqui. Este caso aqui, se E é menor que o zero, é o caso onde eu tenho energia cinética menor que zero, energia cinética clássica menor que zero. Esta tipo de região 2 aqui, né, à direita da origem, para este caso particular, E menor que o zero, em mecânica clássica, uma região proibida classicamente. Tá? Ou seja, uma partícula descrita por mecânica clássica, por dinâmica newtoniana ou newtoniana, não pode entrar nesta região, para este caso onde E é menor que o zero. Né? Porque a região à direita da origem é uma região proibida classicamente, porque a energia cinética seria negativa. Né? Certo? Então, aqui na mecânica quântica isso pode acontecer. Né? Eu posso ter um caso onde eu tenho ondas incidentes, ondas planas incidentes, uma parte é refletida e uma parte pode penetrar numa região proibida classicamente. Certo? Claro, ela pode penetrar até um certo lugar aí, né? Certo? Mas, a princípio, eu teria que resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para esses dois casos. Um que equivale ao caso clássico e outro caso que não equivale ao caso clássico, não tem paralelo clássico, que é quando a I é menor que o zero. Então, as descrições físicas são distintas. Para a região 1, já sabemos, tem uma onda incidente e uma onda refletida. Para a região 2, na aula que vem, a gente vai fazer a análise dos dois casos. Né? O caso onde a EMEC é maior, o caso clássico, né? Similar ao clássico, e o caso onde eu tenho o caso da região proibida classicamente. Né? Então, na aula que vem, então, a gente vai calcular o resto, ou seja, a solução total para o potencial de grau, para os dois casos do valor da energia mecânica, né? E depois, também, nós vamos calcular os coeficientes de reflexão e transmissão nesse potencial de grau, né? Como eu estou com ondas incidentes e refletidas, né? E também, possivelmente, uma parte pode ser transmitida aqui
no potencial degrau, né? A gente vai aprender ou vai analisar na aula que vem como é que a gente calcula os coeficientes de reflexão e de transmissão, certo? Basicamente, a gente vai relacionar os coeficientes de transmissão e reflexão com uma coisa que a gente chamou de fluxo ou corrente de probabilidade, que a gente mostrou na aula passada na equação da continuidade, né? Mas a gente vai mostrar claramente qual percentagem, né, das ondas incidentes vão ser refletidas e qual a percentagem vai ser transmitida. Esses dois coeficientes a gente vai determinar explicitamente na aula que vem, usando as condições de contorno para a função de onda na região de interface, que no nosso caso é em torno do x igual a zero, ou seja, em torno da origem. Aqui eu não posso mostrar uma fotinha de ninguém, né? Hoje é só solução da equação de Schrödinger, né? Mas aqui eu tenho texto de apoio também sobre textos de apoio para a introdução de mecânica quântica, ou tópicos de mecânica quântica no ensino médio. Eu consegui achar três referências aqui. Lembrando que no Instituto de Física tem uma pós-graduação em ensino de física, né? Então tem uma produção enorme de material, de artigos, teses, dissertações e notas, né, relativos a ensino de física aplicado à física moderna, por exemplo, onde mecânica quântica está inserida nessa questão da física moderna, né. Inclusive coisas bem recentes, por exemplo, tem sido 2017, né, esse artigo do Natan, né. O Natan é um professor novo aí do Instituto, que é egresso desse pós-graduação do ensino, e ele é especialista, né, fez o doutorado dele em história da mecânica quântica, né, então faz análises tanto históricas quanto filosóficas, né, de quantidades quânticas ou das ideias estruturantes da mecânica quântica. Então, isso a gente vai fazer na aula que vem, né? A gente vai continuar no potencial degrau, resolvendo as duas regiões, né? Naqueles dois casos, né? O clássico, o equivalente ao clássico, e o que não tem equivalência clássica, e vamos calcular os coeficientes de transmissão, né? Com isso, daí a gente pode ir para a barreira de potencial, ou seja, eu posso ter aí sim um fenômeno de tunelamento, né? Nosso próximo potencial que a gente vai analisar, além do degrau, é o potencial barreira, né? Barreira de potencial, e a gente vai calcular a probabilidade de tunelamento numa barreira. Na aula que vem a gente continua o potencial degrau. Então eu vou determinar por aqui, fico aberto para perguntas e questionamentos. Alguma pergunta? Algum questionamento? Então, tudo tranquilo com as atividades? Tudo tranquilo com as atividades? Por enquanto, tudo tranquilo, né? Tudo certo. Uhum. Se vocês têm dúvida, também pode me mandar por e-mail também, né? Individuais por e-mail. Tudo certo. Essa semana a atividade que amanhã eu vou disponibilizar vai ser um pouquinho mais conceitual, né? Porque como a gente fez mais teoria nessas duas aulas dessa semana, né? Não fizemos tanta coisa de aplicação, então vai ser um pouquinho mais conceitual as atividades dessa semana. Mas tudo tranquilo. Boa noite, bom fim de, até terça, no final de semana. Abraço. Boa noite.